E aí, gente, vamos lá falar um pouquinho aqui do que aconteceu ao longo dessa quarentena aí e que pode trazer um impacto direto no teu negócio, na tua profissão de corretor de imóveis, tá? Ou no teu negócio como imobiliária. Olha só, ao longo dessa quarentena foi muito conhecimento, né? Foi muita informação, foram muitas palestras e ainda estão acontecendo. Eu mesmo estou acompanhando agora essa semana um conjunto de palestras que está acontecendo num evento chamado B2B, né? Eu até divulguei isso aí por meio dos meus canais, enfim. E muito interessante. E aí tem gente que equivocadamente está dizendo assim, vocês viram como a curva de aprendizagem, ou aprendizado, né, como queira, ela cresceu exponencialmente, a curva acelerou de aprendizado? Eu digo para você que não foi a curva de aprendizado que acelerou. O que acelerou foi a curva de ensino. Ou seja, realmente a pandemia, a quarentena trouxe muita oportunidade, tá certo? Muito ensino, muita transferência de conhecimento, de informações preciosas. Mas quem determina a curva de aprendizagem é você. Se você não soube aproveitar, principalmente, aí é que eu quero entrar agora no ponto dessa nossa conversa de hoje. Se você não tinha foco, você ficou louco. Você ficou doido com a quantidade de informação. Qual live eu escuto agora? Qual informação eu vou buscar agora? Em que eu devo agora concentrar a minha energia de aprendizado, né? E acelerar a minha curva de aprendizagem? Percebe aí a diferença, então, entre curva de ensino e curva de aprendizagem? A curva de ensino, o próprio momento, a circunstância, ela estabeleceu uma tremenda de uma aceleração na curva de ensino. E a curva de aprendizagem? Você estabeleceu uma aceleração na sua. A curva de aprendizagem é individual, a curva de ensino é coletiva, mas a de aprendizagem ela é absolutamente individual e é você que determina em que velocidade ela acelera. Presta atenção numa coisa, aqueles que não tinham foco ficaram perdidos, porque qual escolher? Que aprendizagem? No que eu devo me especializar? No que eu devo me qualificar? Vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, foram muitas as vezes que eu me deparei com lives ou então com... Enfim, quando a gente chama de live, nós estamos falando de palestras, né? De bate-papos. Algumas lives eram bate-papos, outras lives eram palestras, propriamente dito. E muitas vezes eu me deparei com palestras, com ensinos e bate-papos sobre como postar na internet, como postar nas redes sociais, como impulsionar campanhas digitais. Sabe quantas vezes eu assisti esse tipo de palestra? Nenhuma. Paulo, isso não é importante? É muito importante para quem quer se especializar nisso. Eu não quero me especializar nisso, eu contrato pessoas para fazerem isso. Percebem a diferença quando você tem foco, quando você sabe exatamente o que você quer fazer, quando você sabe o que você quer fazer, quando você sabe no que você quer se especializar, no que você quer evoluir e se tornar uma autoridade, você rapidamente diz não. Então, perceba que eu usei esse contexto aqui da curva de ensino e da curva de aprendizado só como pretexto para poder te colocar esse texto. Sem foco, você não chega muito longe. Você precisa focar, porque sem foco você dispersa muita energia. E hoje, o que acontece? Tudo está acontecendo muito rápido, as transformações estão acontecendo muito rápidas. Concorda comigo? Os modelos de negócios estão mudando muito rápido. Concorda comigo também? Percebe uma coisa? Para você acompanhar tudo isso, eu não estou nem falando de liderar esses processos de transformação. Eu não estou falando de liderar nesses novos modelos, ou nesses novos mercados, ou nesses novos nichos e segmentos que estão surgindo. Eu não estou falando nem liderar, eu estou falando só acompanhar. Para você acompanhar tudo isso, sabe o que vai acontecer? Você vai precisar buscar muita informação. Você vai precisar se educar muito nesses novos conhecimentos. E se você não tem um foco, meu Deus do céu, eu fico pensando, cara, o desespero que isso pode dar num profissional da corretagem imobiliária que não tem um foco. Paulo, o que você está falando em termos de foco? Eu estou falando que você vai se especializar em quê? Em avulso ou em lançamento? Paulo, não dá para fazer os dois? Dá. Se você não quiser crescer, se você quiser ficar ali só vendendo alguma coisa, dá. Gente, olha, presta atenção. Se você quiser exponenciar, ou seja, dar exponencialidade para o teu negócio, se você quiser viver como um corretor de imóveis, somente ali vendendo seus imóveizinhos e tudo, não aumentando a tua performance, tá simplesmente atendendo aquilo que surge, aquilo que aparece, uma campanhazinha, então eu te digo, óbvio, dá para fazer sim sem foco, mas você não vai conseguir grandes performances, grandes resultados. Paulo, como é que a gente foca? Como é que a gente foca no mercado imobiliário, na corretagem imobiliária? Você vai ter que fazer escolhas, você vai ter que dizer não para muita coisa. Você pode focar em cima de bairros. Eu não acredito que alguém que trabalhe diligentemente no mercado imobiliário, na corretagem imobiliária, possa focar mais do que 2 bairros.
2 bairros. Normalmente o bairro em Fortaleza, aqui no caso nosso específico, em outra cidade que você esteja me acompanhando, normalmente o bairro ele é uma área geográfica grande o suficiente para poder consumir praticamente todo o teu tempo, se você for trabalhar de uma forma profissional em 2 coisas, na captação dos imóveis e na venda desses imóveis, tá certo? Porque o profissional de vendas ele tem que trabalhar nessas 2 coisas. Eu quero trabalhar lançamentos. Ok, lançamentos, mesmo assim você vai precisar captar, não com exclusividade, mas você vai ter que buscar as informações de todos os lançamentos que existem no mercado. Eu quero trabalhar lançamento, Paulo, porque eu prefiro trabalhar com construtoras, elas mesmas fazem os contratos e tudo. Perfeito, isso é legítimo, não tem problema nenhum. Você vai trabalhar com que tipo, presta atenção, com que tipo de imóvel? Você pode focar em cima disso. Não, eu só quero trabalhar Minha Casa Minha Vida, lançamento. Legal, ótimo. Não, eu só quero trabalhar médio alto padrão. Legal, ótimo, sem problema nenhum. Mas também outro foco que você vai ter que estabelecer. Em que região? Você vai trabalhar Minha Casa Minha Vida em Caucaia, no Eusébio, no Aquiraz, em Itaitinga. Isso aqui são regiões da região metropolitana, cidades, tá entendendo? Você vai trabalhar em todas elas? Quer dizer que você vai atender um dia um cliente em Caucaia e depois outro dia o cliente em Eusébio? É isso? Percebe, então, o quanto você desperdiça de foco? Mas aí, quando a gente fala de foco, normalmente as pessoas tendem a dizer, sabe o quê? A dizer assim, mas Paulo, e as coisas que eu vou perder? Elas não focam no que elas vão ganhar em termos de produtividade. Então, gente, olha, o foco hoje da nossa conversa é foco. É estabelecer um espaço geográfico, ou uma tipologia, ou uma faixa de ticket, né, de imóveis, ou seja, uma faixa de valor para você jogar a tua energia e concentrar na tua energia. Vou dar mais só um exemplo. Quando você foca em cima de um determinado bairro, de 2 bairros, você concorda comigo? Uma vez eu vi o Leopoldo fazendo uma coisa muito interessante aqui, né, que eu já tinha feito há muito tempo, quando eu fui provar para as pessoas, bote aí 15 anos, né, muitas palestras e tudo, e eu fui provar para as pessoas o que era foco. E naquela altura, e hoje, 15 anos depois, o Leopoldo pega e faz a mesma coisa. Naquela altura eu cheguei, era mais fácil do que hoje, tá, Leopoldo? Para você hoje ficou mais difícil, porque são 35. Olha quem tá passando aqui, meu filho. Eu tô fazendo ao vivo. Mateus! Pronto, ao vivo é assim, gente, tá? Olha lá, ó, quem é que tá vindo ali. E aí, fica aqui que eu tô terminando uma live, bora? Fica aqui que eu tô terminando uma live. Quando você foca, olha só, você já imaginou a quantidade de informação que você precisa buscar, tá bom? Segura aí, filho, não sai não. Você já imaginou a quantidade de informação que você precisa buscar quando você tem um único bairro definido como seu foco? Você precisa conhecer todos os prédios que estão ali, você precisa conhecer todos os porteiros, todos os administradores daquele prédio, você precisa saber, inclusive, em cada prédio daquele você trabalha em avulso, Aldeota e Meireles. É? Então tá bom, me diz aí quais são os edifícios da Aldeota e Meireles que tem até 50 metros quadrados. Quais são eles? Você não tem eles catalogados, você não tem o número da portaria, você não tem quem é o administrador desse prédio, você não tem qual é a performance, ou seja, qual é uma espécie de radar de o que está acontecendo nesses prédios, nesses edifícios, não sabe qual é o valor médio deles? Desculpa, você não tem foco. Percebe aí, quando você estabelece o foco, a quantidade de coisas que você precisa fazer? Gente, o mercado está acelerando muito, muito rápido, e você precisa, só para acompanhar, você precisa estar informado. E a quantidade de informações que está vindo é muito grande. Se você não tiver foco, você vai ficar louco. Nem vai se qualificar e nem vai conseguir executar qualquer plano que você, porventura, possa pensar. Pensa nisso, pensa em foco. Aumenta a tua capacidade de dizer não. Para você poder dizer sim com precisão e autoridade para alguma determinada coisa. Tá bom assim? Beleza? Fica com esse papo de hoje. Deus te abençoe muito. Viva!